Meus senhores, nós muitas vezes nos comportamos como meninos, como crianças, insatisfeitos com tudo. Posso dar um exemplo bem banal. Começa a esfriar, nós reclamamos do frio. Volta a esquentar, nós reclamamos do calor e desejamos um pouquinho mais de frio. A realidade, meus irmãos, é que todos nós somos difíceis de agradar, tão difíceis quanto crianças sonolentas. E os nossos irmãos que têm filhos pequenos ou que já tiveram, lembram, sabem muito bem o que é uma criança sonolenta. É impossível de agradar. E muitas vezes nós nos comportamos desta maneira. E especialmente, irmãos, especialmente com as coisas relacionadas a Deus. Nós somos impertinentes e somos insatisfeitos. E é exatamente por isso que muitos se mantêm afastados de Deus. Eles dizem o seguinte, eles dizem que viriam a Ele, que viriam à igreja, se o cristianismo fosse assim, ou se fosse assado. Querem ser agradados, querem que a igreja mude para que eles façam parte da igreja. E mesmo quando a igreja muda, que em alguns lugares ela acaba mudando, não deveria, eles continuam fora das igrejas. Vejamos as lições de uma geração muito distante, mas que infelizmente é muito semelhante à nossa. Aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 16, onde a Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: mas a que compararei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e chamam os seus companheiros, dizendo: nós vos tocamos músicas alegres e não dançastes? Vos cantamos uma música fúnebre e não chorastes? Pois veio João, nem comendo, nem bebendo vinho, e dele dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem dele: aí está um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de pecadores, de cobradores de impostos e outros pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por seus filhos. Até aqui, meus irmãos. Vamos ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós nesta manhã. Que possamos, durante a exposição, não ficar lembrando daqueles que têm se feito insatisfeitos, mas que possamos, durante essa mensagem, através do poder do Teu Santo Espírito, enxergar as nossas insatisfações, as nossas criancices. Que o Teu Santo Espírito nos auxilie. Ajuda-nos, Senhor, apesar das nossas debilidades. E glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Que nós possamos crescer em entendimento. Que possamos ser maduros em nossa fé, em nossa esperança. Que possamos compreender de uma vez por todas, que nós somos servos e Tu és o Senhor. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, na última oportunidade, nós vimos que o reino de Deus, ele avança à força. E que são aqueles que se esforçam, que são vigorosos, que se apoderam de fato desse reino. Nós fomos admoestados sobre o que isso tem a ver conosco, ao que nós somos chamados a fazer na nossa vida e como que nós devemos reagir a essa violência em torno do reino de Deus. Então nós fomos exortados a viver um vigoroso
a viver de um desespero dependente, que não se acomoda enquanto não estiver totalmente unido a Jesus Cristo. Um vigor violento que faz com que nós afastemos tudo aquilo que impede a nossa comunhão com o nosso Senhor e Salvador. A salvação é pela graça, mediante a fé, mas essa graça e essa fé que nos chegam pelo poder do Espírito Santo de Deus, elas nos constrangem a um esforço santo, a uma santa violência para entrarmos neste reino. Hoje, nós veremos que o Senhor comparou aquela geração que ele estava falando a crianças, pois haviam se escandalizado com o rigor de João Batista, e não menos se escandalizaram com a simplicidade de Jesus Cristo. Uma geração assim, meus irmãos, só pode ser definida como meninos insatisfeitos. Depois nós veremos que os enviados de Deus não satisfizeram essas pessoas, e essas pessoas fizeram então gravíssimas acusações a João e a Jesus. Veremos ainda que, infelizmente, em todas as eras há gerações semelhantes àquela, semelhantemente insatisfeitas. E por fim veremos que a sabedoria de Deus é justificada por seus filhos, e que Deus nos auxilie nesta manhã. Durante a defesa que o nosso Senhor Jesus Cristo estava fazendo de João, ele interrompe aquilo que ele estava dizendo para dar um testemunho a respeito da recepção, que não foi nada boa para ambos, nem para Jesus, nem para João Batista. Ele passa então a censurar os críticos de João e os críticos dele próprio, chamando eles de infantis. Esse, meus irmãos, é o veredito do Senhor sobre a cultura daquela época. Será que a nossa cultura é muito diferente? Ou será que somos tão infantis quanto aquela geração? Infelizmente, a maioria dos ouvintes do Evangelho é igual àquela geração. Portanto, todos nós devemos nos avaliar para ver se, em algum sentido, nós também não estamos, de alguma maneira, insatisfeitos com o nosso Senhor Jesus Cristo. R.C. Sproul, ele diz algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Jesus está falando aqui de pessoas que sempre têm uma reação errada diante da palavra de Deus. E como você reage a ela? Você acata todo o conselho de Deus, ou você se aproxima da Bíblia como se fosse um buffet, pegando um pouco de amor aqui, um pouco de misericórdia ali, um pouco de graça acolá, mas deixando sobre a mesa a ira, a justiça e a santidade? Se Deus é o Senhor onipotente que reina, ou um ídolo da sua própria autoria, nós precisamos ter ouvidos para ouvir a palavra de Deus integralmente. Conheçamos ela, tenhamos certeza dela e passemos a ter confiança plena nessa boa nova, que é o Evangelho do nosso Senhor. Assim, em primeiro lugar, nós vemos uma geração insatisfeita. Nós podemos interpretar essa parábola de duas formas, e uma forma você deve ter ouvido a sua vida inteira os pastores falando, que é Jesus e João sendo as crianças que sugerem canções ou alegres ou tristes, e os judeus sendo as crianças que se recusam a brincar. Uma interpretação comum da parábola. Numa segunda interpretação, conforme nós vamos vendo a introdução da parábola, que diz o seguinte: essa geração são quem? São aqueles que tocam
favorecendo então uma ideia completamente oposta, favorecendo uma ideia que na realidade são os judeus que estão sugerindo canções alegres ou tristes, e os judeus que estão se queixando que Jesus e João não seguiram o caminho esperado pelo povo, cumprindo assim as expectativas que o povo tinha a respeito deles. Dito diferente, os mensageiros de Deus, eles não dançavam conforme a música dos judeus, a música daquela geração. E é indispensável, meus irmãos, que todo verdadeiro mensageiro de Deus, ele toque com a sua trombeta uma única canção, que é somente o anúncio do Evangelho, chamando as pessoas para fora do mundo. Então nós vemos aqui uma geração escandalizada com o rigor de João. Isso é muito comum, meus irmãos. Os irmãos devem estar esperando no seu coração, com ansiedade. Na próxima semana nós temos o nosso retiro, onde nós teremos a presença do reverendo Josafá Vasconcelos. Que alegria! Esses dias eu conversava com um pastor presbiteriano da nossa região. E ele me disse o seguinte: Deus me livre dos puritanos. Na realidade ele falou neopuritanos, mas não interessa se ele usou a expressão neopuritanos, os novos puritanos. O que ele queria dizer era: Deus me livre dos puritanos. Daquele entendimento das Escrituras como aquela geração abençoada teve, ainda que tiveram muitas deficiências e erros. E ele se referia a isso, e ele deu nome aos bois, me explicando o que eu já sei, a diferença entre o presbiterianismo do sul e do norte. O presbiterianismo do norte, vamos dizer assim, é mais severo, é mais puritano. E no sul é mais progressista. Que coisa triste. A Bíblia promete que todos aqueles que querem viver piedosamente a Cristo Jesus serão perseguidos. E esse pastor, ele falou justamente o nome de Josafá ainda. Aquela turma do Josafá. Mal sabia ele que essa turma chamou aquele servo de Deus para ouvir falar justamente de piedade. Para aquela geração de Jesus, João era muito radical. E qualquer um que siga piedosamente a Cristo Jesus na nossa geração também vai ser tido como muito radical. Observem o seguinte, eu vou fazer um jogo duplo aqui, os irmãos vão me compreender, então só prestem atenção. Se nós observarmos da perspectiva que era João tocando a sua música, o povo queria algo mais alegre. A música de João era muito rígida. Mas se nós olharmos pela outra interpretação, que for o mundo tocando, aquela geração de judeus tocando as suas canções alegres, eles encontraram então um servo de Deus, um João Batista, não dançando esta melodia e clamando para que o povo daquela geração se arrependesse. E meus irmãos, não há nada de novo. Um escândalo até os dias de hoje, um pastor que diga: arrependam-se. As pessoas não querem isso. As pessoas querem ouvir que são o mais puro ouro de Ofir, e não que são pó e pecado, salvos pela graça e não destruídos pela misericórdia de um Deus amoroso que entregou o seu Filho para isso. Depois, nós vemos uma geração escandalizada com a simplicidade de um homem comum e de um homem pleno. Jesus é um homem pleno, não só por ser 100% homem, totalmente homem, ainda que totalmente Deus, e esse é o mistério das duas naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, o que eu quero dizer com um homem pleno, Jesus é um homem como nós deveríamos viver. Não estou dizendo aquelas mensagenzinhas, sejamos igual a Jesus, Jesus foi o nosso Salvador, mas nós estamos sendo moldados à sua imagem, e ele viveu plenamente a sua humanidade, sem pecado.
Veja, João para aquela geração era muito sombrio e muito melancólico, mas este homem que diz ser o Messias, não, ele é muito alegre. Não serve. Um é muito melancólico, mas esse aqui é muito alegre. Esse aqui é arroz de festa. Esse aqui bebe. Não, assim nós não queremos. Então, se a perspectiva for de Jesus tocando a sua melodia, nós veremos que ele era alguém que viveu de maneira normal e plenamente, uma vida comum, comparecendo em festas, em jantares, comendo e bebendo vinho. Ou seja, ele era, meus irmãos, criticado justamente pelas coisas que ele fazia. E essas coisas que ele fazia eram justamente as coisas que João não fazia e que João era criticado por não fazer. Está se enxergando aí? Com certeza passou pela sua cabeça alguém. Mas esse alguém talvez não esteja sentado aqui. Você está sentado aqui e está diante da palavra de Deus. E Deus está falando comigo e com você. Mas se for a perspectiva dos meninos tocando a sua melodia, daquela geração de meninos tocando a sua melodia, e aqui eu preciso ser enfático, uma geração especificamente e principalmente de religiosos. Se forem esses meninos religiosos tocando a sua melodia, eles esperavam um Messias que se adequasse exatamente às suas expectativas. E essas expectativas foram frustradas por Jesus. Enquanto eles queriam entoar um lamento fúnebre, Jesus convocava o povo para a alegre festa da graça de Deus. E aqui, meus irmãos, novamente nós continuamos sem novidades. Porque os religiosos, eles não suportam a ideia de que o verdadeiro cristianismo, ele não vem para prender o homem, mas ele vem para libertar o homem, para que nós possamos viver plenamente como nosso Senhor Jesus Cristo viveu. E esses religiosos, esses meninos insatisfeitos religiosos, confundem moralismo com piedade. Portanto, aquela geração somente pode ser definida como o Senhor definiu: crianças. Crianças. Nós poderíamos imaginar que aqueles que não tinham se intimidado pelas censuras de João seriam então atraídos pelos sorrisos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós conhecemos a história e sabemos que não foi isso que ocorreu. É difícil agradar aquele que não quer nada com Deus. Eles sempre se utilizam de uma desculpa, rejeitando o Senhor e nunca se satisfazendo com nada. São obstinados a não se deixar agradar. E infelizmente muitas vezes nós nos assemelhamos a esse tipo de pessoa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quantos e quantos meninos choram o seu desagrado pelos corredores das igrejas e pelos campos deste mundo? Jesus está aqui acusando os seus críticos de serem infantis. Vocês são infantis, vocês são meninos brincando e não se satisfazendo com nenhum tipo de brincadeira. Observe, há uma grande diferença entre ser inocente e ser infantil. O Senhor nos recomenda, a gente vai ver lá no capítulo 18, a sermos como criança, a sermos inocente, mas Ele condena aqui veementemente a infantilidade. Inocência é uma coisa, infantilidade é outra. As crianças são bem-aventuradas, e nós devemos imitá-las em inocência. Mas aqueles que são infantis são condenados como tolos insatisfeitos. Estes, eles não choram diante da condenação da lei.
Estes não dançam diante da melodia graciosa do Evangelho que os chama à vida. Eles satisfazem-se em chorar as suas queixas e os seus descontentamentos. Eles não querem salvação, mas querem agrado. Eles não querem um Senhor e Salvador, mas eles querem um servo que os salve e os sirva. Eles não desejam o que é bom. Na realidade, eles choram por aquilo que eles acham que é bom e que não tem. O que eu quero dizer com isso? Aqueles homens queriam ver em Jesus exatamente aquilo que rejeitaram em João. E até hoje é assim. Se nós dermos doces, eles querem salgado. Se nós dermos salgado, eles querem doces. Se nós dermos doces e salgados, então eles vão querer algo amargo, azedo ou picante. Não se dá, meus irmãos, pérola aos porcos. E nem se perde tempo em tentar agradar esse tipo de pessoa infantil. Por quê? Porque é impossível. É impossível. Você pode se desgastar a vida inteira, mas você não vai conseguir agradar. Nós vemos crentes bem intencionados e de boa intenção, o caminho do inferno está cheio, mas deixa quieto. Nós vemos crentes bem intencionados que tentam se adequar à melodia tocada pelo mundo, tentando fazer a igreja ser mais agradável, mas tem mais uma palavra. Oi? Atrativa, inclusiva, agradável, tentando fazer um ambiente agradável para que as pessoas venham e se sintam bem, e numa dessa deem uma oportunidade para Jesus. É cheio de boa intenção, mas não é o Evangelho. Jesus não fez isso. Ele, mais do que ninguém, poderia ter tornado agradável todas as coisas para que as pessoas viessem. O que ele fazia? Raça de víboras. O que ele fazia? Quereis vós também se afastar? O que ele fazia? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Larga a mão de ser besta e me segue. E esses crentes bem intencionados, tentando se adequar à melodia tocada pelo mundo, justificam que estão agindo como Paulo, tornando-se tudo para com todos, para que de alguma forma salvem alguns. Mas como que vamos agradar essas pessoas que não querem ser agradadas, ou que só querem o agrado? E acabou o agrado, elas vão embora. Igrejas que vivem de eventos, vivem trazendo pastores de fora, vivem trazendo musicais, as pessoas vêm e enchem, no outra semana não tem musical, não tem preletor de fora, não tem mais igreja, é um outro gato pingado. Porque fica tentando agradar. Como agradar? Eu não vou entrar nos méritos das diversificações que podem ocorrer e diferenças que são legítimas do povo de Deus, mas, meus irmãos, promover igrejas que mais parecem boates, ou promover igrejas no outro oposto, que mais parecem um monastério, encontrará sempre o mesmo destino. Nós não podemos agradar quem não quer ser agradado, e quem não for tocado pelo Espírito Santo de Deus e trazido da morte para a vida, sempre será um menino insatisfeito. Já foi dito que nem Jesus conseguiu agradar a todos. O que é uma bobagem sem tamanho, porque a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: ele tentou agradar a todos? Você lê algum verso na Bíblia de Jesus tentando agradar a todos? Ou a alguém? Enfim, a impossibilidade de agradar a todos
ela nos adverte que nós, como cristãos, como filhos de Deus, como servos de Deus, devemos agradar somente a Deus, ainda que nós desagrademos a todos os homens, a toda a nossa família, a todos os nossos amigos, a todos os governantes, a todos os nossos inimigos que nos ameaçam. É somente a Deus. Paulo diz o seguinte: ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Você é servo de Cristo ou de homens, meu irmão? Você vai agradar a Cristo ou a homens, meu irmão? Se você quer agradar a homens, eu já vou te dar o veredito: não vai conseguir. Aquelas multidões consideraram João um maluco. Ele era muito distante das pessoas, ele era radical. Ele jejua. E as pessoas queriam diversão, queriam algo mais alegre. Por outro lado, Jesus era muito vulgar. Jesus era muito comum, era um homem comum. Meu Deus, ele come com pecadores. Tem que se separar dos pecadores. Não podemos ficar perto dos pecadores. Esses tipos de crianças religiosas, insatisfeitas, desejam coisas fáceis, mas que sejam atrativas, que não exijam muito, mas que sejam extravagantes. O que pode ser feito por quem não se sente obrigado ou condenado pela lei, e também não se sente agraciado pela graça de Deus. Qual a solução, meus irmãos? Eu digo qual a solução: manter-se firme na exposição sadia das Escrituras, confiando no Espírito Santo de Deus, que torna a pregação, tanto de púlpito quanto sua, com seus amigos, parentes, colegas de trabalho, torna essa pregação poderosa para salvar aqueles que estão destinados à vida, mesmo que eles estejam entre meninos. Essas advertências têm sérias implicações para aqueles que são expostos ao Evangelho. E vocês, meus irmãos, têm sido expostos ao Evangelho. E quem sabe o Evangelho hoje não expõe a sua insatisfação. Matthew Henry diz o seguinte, o puritano: não existe um absurdo maior do que aquele de que são culpados os que têm boa pregação em seu meio e nunca a aproveitam. É difícil, continua ele, dizer com o que se assemelham. Ouvir a palavra de Deus exige uma resposta sempre. E a palavra de Deus vai ser sempre o perfume de Cristo, mas ela pode ser cheiro de vida ou cheiro de morte. Meus amigos, me ouçam. Jesus tem tocado a melodia graciosa da salvação em todos os ritmos. Não que ele está tentando agradar, mas ele já tocou em todos os ritmos. Primeiro, ele tocou num tom mais grave, sombrio, das ameaças da lei, mas também tocou em doces notas de esperança e vida do Evangelho. Ele tem tocado nas nossas vidas em canções tristes, de dores, de aflições, de perdas impostas pela providência divina. Para quê? Para que nós olhássemos para cima, da onde vem o nosso socorro no momento de angústia. Ele tem tocado também diariamente uma melodia alegre e graciosa com o pão que nos vem diário, com a vida que nós temos todo dia, com os livramentos diários, para que de alguma forma nós olhemos para o alto com humildade e ação de graças. Qual tem sido a nossa resposta, meus irmãos? Isso vale tanto para quem está fora da igreja, quanto para aqueles que se escondem pelos corredores dos nossos santuários, aqueles que estão fora da igreja visível, e aqueles que estão dentro da igreja visível, mas não tiveram o seu coração transformado. Ambos precisam de salvação.
Observe, o Senhor está chamando os dois grupos. Ele chama todos e por todos os meios para que ninguém possa reclamar que não entendeu. Portanto, parem de dizer, mas isso, isso e aquilo. Parem de usar desculpas. Parem de serem insatisfeitos e venham a Cristo. Provem e experimentem que Ele é bom. Jesus Cristo condenou a loucura do povo da época, que não quis ouvir a mensagem de Deus, não importava quem fosse o mensageiro. E hoje, a palavra de Deus também está condenando a loucura da nossa geração. E quem no nosso meio tiver ouvidos, que ouça. Em segundo lugar, enviados de Deus não satisfazem insatisfeitos. São Jerônimo, um grande vulto da história da igreja, ele escreveu o seguinte: se vos agrada o jejum, por que João desagradou? Se vos agrada a saciedade, por que vos desagradou o Filho do Homem? Por que dizeis que um tem demônio e que o outro é bêbado? Meus irmãos, é como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo aqui nessa defesa: João não conseguiu nada com a sua dureza. E eu também não consigo algo com a minha amabilidade. Vocês não querem saber nada a respeito de Deus. Nenhuma maneira satisfaz, nem outra maneira satisfaz. E aí ele, aqui compararei essa geração. As pessoas que resistem à palavra de Deus, elas sempre encontram uma justificativa para criticar não só a palavra, mas os seus mensageiros. E essa é a grande teoria dos últimos tempos. O argumento é de hominem. Você ataca aquele que está proclamando para que invalide a mensagem dele. E era isso que as pessoas estavam fazendo com João e com Jesus. Um argumento é de hominem. Como é que nós vamos ouvir esse se esse tem demônio? Como é que nós vamos ouvir aquele se aquele é um bebedor de vinho, um glutão e amigo de pecadores? Eles fazem duas graves acusações, meus irmãos. João foi tido como um endemoniado, portanto, um falso profeta. Se ele se ergue como um profeta e é um endemoniado, então o que ele profere é falso e ele é um falso profeta. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento. E enquanto exerceu seu ministério, a lei ainda tinha sua vigência plena. E o que a lei dizia a respeito de um falso profeta? Vejamos 3 exemplos. Jeremias 23 chama os falsos profetas de malditos. E no verso 40 diz o seguinte: eu, o Senhor, porei sobre vós, os falsos profetas, perpétuo opróbio, perpétua vergonha, eterna vergonha, que jamais será esquecida. Em Deuteronômio 13 nós encontramos o seguinte: esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, assim eliminarás o mal do meio de ti. E por fim, Ezequiel capítulo 13. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu sou contra vós outros, os falsos profetas, diz o Senhor Deus. A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Meus irmãos, talvez você já tenha concluído o que eu estou querendo dizer. As insinuações contra João Batista tinham graves consequências. Não foi um xingamentozinho bobo. É a mesma coisa hoje quando um idiota chama outra pessoa de nazista. O que merece um nazista? Morte. Não é um xingamento bobo, apesar de ter sido vulgarizado. E o que essas pessoas estão fazendo com João é basicamente isso. Estão dizendo que ele merecia a morte.
Sobre a acusação a nosso Senhor Jesus Cristo, observe Deuteronômio capítulo 21, que diz o seguinte: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão até os anciões da cidade, à sua porta, e lhe dirão: este é nosso filho, é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Note o seguinte: essa geração foi chamada de meninos, mas os seus insultos não eram nada inofensivos. Eles não estavam se chamando de bobo, feio. Eles estavam falando coisas terríveis sobre o nosso Senhor. Jesus foi acusado de graves acusações, de ser um filho rebelde, um beberrão, um dissoluto. O que é um dissoluto? É alguém que é libertino, ausente de bons costumes, porque andava com pecadores. Logo Jesus, meus irmãos, logo Jesus que não agradou a si mesmo e que viveu de modo perfeito, em autonegação, humilhação e desprezo pelo mundo. Logo Jesus que viveu sem nenhum pecado, ele foi acusado de ser aliado de pecadores. Então, observemos o seguinte: indiretamente, esses críticos estão dizendo que João Batista e Jesus Cristo deveriam morrer. Que eles são dignos de morte. Eles não estão simplesmente dizendo eu não vou ouvir. Não, eles estão dizendo assim, são dignos de morte. Até hoje, meus irmãos, até hoje, o ímpio busca silenciar a voz dos profetas de Deus sempre que esta voz lhes desagrada. Até hoje. Começa com, não, todo mundo tem direito de expressar a sua opinião. E todo mundo tem a sua verdade. O segundo passo é, não, a minha verdade é diferente da sua. Outro passo é, a sua verdade é ofensiva e palavras machucam. Depois, a sua verdade é discurso de ódio. Ela tem que ser silenciada. E por fim, vamos silenciar essa sua verdade com a morte. E as forcas, as guilhotinas, as fogueiras, os gulags, os campos de concentração estão aí para testemunharem a respeito disso. Eles proferem duas mentiras blasfemas a respeito do nosso Senhor. Primeiro chamando ele de glutão e depois de bêbado. Sim, Jesus comeu e bebeu. Sim, Jesus bebeu. Hoje tem religioso que, crente bebe vinho. Jesus bebeu e não só bebeu, multiplicou o vinho. E instituiu o vinho para a celebração do sacramento da ceia do Senhor. Mas ele jamais pecou. Porque nele não havia pecado, como há pecado nos bêbados, nos glutões e nos seus acusadores. Todo acusador de Jesus tem pecado, porque todos nós temos pecado. E todo bêbado tem pecado. O álcool é de Deus, a bebedice é do diabo. E aí as pessoas que gostam de condenar quem toma uma cerveja, mas come, aquele é bom de garfo, os glutões, os comilões estão em pecado e não entram no reino. Essa é a primeira mentira. E a segunda mentira foi chamá-lo de amigo de pecadores. Evidentemente, meus irmãos, ele não apenas foi, ele continua sendo amigo de pecadores. Mas não da maneira como esses homens insinuaram. O termo amigo aqui, ele tem uma conotação pejorativa, segundo um estudioso do grego. Ele foi usado num sentido que insinua que Jesus, ele não era só amigo de pecadores, mas que ele era companheiro de pessoas da pior reputação e tinha a conduta igual a deles. Ao se autodenominar filho do homem, o nosso Senhor está dizendo assim, eu sou o Messias. E ele está dizendo, o filho do homem, ou seja, o Messias, vocês estão rejeitando e estão mentindo sobre o Messias. Ele era esperado para salvar o seu povo,
pecador dos seus pecados. E nós sabemos que a proclamação do Evangelho ela é destinada a todos, contemplando todos os homens de toda raça, tribo ou nação. E assim como Jesus Cristo nos enviou ao mundo, Ele mesmo levou o Evangelho a todo tipo de pessoa, por mais desprezada que fosse pela sociedade. Ele veio salvar homens dos seus pecados, mas não participar ou aprovar as suas práticas pecaminosas, que é o que nós encontramos no último versículo do capítulo 1 de Romanos. Que erram não só aqueles que cometem os pecados, mas aprovam. Jesus não está aprovando. Jesus está interagindo com essas pessoas para mudar essas pessoas. Mas eles acusaram Jesus de ser amigo, de andar, imitar e aprovar o comportamento desses homens pecadores. Um teólogo ele diz o seguinte: Jesus era afável, social, simpático, amavelmente humano e fraternal. Ele nunca hesitou em misturar-se com o povo, até com os elementos mais vis, porquanto o médico deve estar junto com os doentes. Certamente, portanto, ninguém poderia criticar tal pessoa. A verdade, porém, é que criticaram Jesus, dizendo a respeito dele, ele é glutão e bebedor de vinho. Mas pelas Escrituras ficamos sabendo que eles disseram muitas outras coisas além dessas. Que ele tinha demônio, que ele era um louco, que ele falava contra Moisés, que ele desobedecia a lei, que ele não observava o sábado, que ele proferia blasfêmia, que ele traía o governo e etc. E nós só podemos dizer o seguinte: Senhor, tem misericórdia dos críticos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois como o Senhor mesmo disse, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Aquele que tropeçar nessa pedra será feito pó, e sobre aquele que essa pedra cair, será esmigalhado. Note o contexto. Esse texto está num contexto que nós vimos nas últimas semanas, onde Jesus acabara de dizer o seguinte: e se quiserdes reconhecer, é esse Elias que havia de vir, aquele que tem ouvidos ouça. Vimos o que deveria ser reconhecido aqui. Em primeiro lugar, que então João Batista era o Elias que viria antes do Messias. E em segundo lugar, que Jesus, que veio após João Batista, que foi apontado por João como Cordeiro de Deus, ele era, portanto, Jesus, o Cristo, o Messias. Mas essa geração não tinha ouvidos para ouvir. Nada poderia agradá-los. Havia apenas reação negativa da parte deles. Essa geração perversa recusou tanto o precursor do Senhor como o próprio Messias. Essa parábola, meus irmãos, ela demonstra a situação recorrente que a pregação do Evangelho e os autênticos pregadores enfrentam até o dia de hoje. Por que eu frisei autêntico? Porque nem todo pregador do Evangelho prega de fato o Evangelho. Tem falso Evangelho, tem Evangelho de homens, tem Evangelho do diabo e tem o Evangelho de Deus, que está na Bíblia. Ah, mas a pessoa fala sobre a Bíblia. Satanás também citou a Bíblia para tentar o próprio Senhor Jesus Cristo. Pregadores de todas as épocas, meus irmãos, têm experiência de tocar para crianças insatisfeitas e de serem exigidos que dancem a música dessas crianças. Essas pessoas odeiam a pregação de arrependimento e também odeiam a proclamação do Evangelho. Eu vou juntar 3 testemunhos da história de que essa insatisfação ela é encontrada em todos os tempos. Eu vou dar 3 momentos históricos. Primeiro, no puritanismo, logo após a reforma, nas palavras de Matthew Henry, ele diz o seguinte: há algum consolo para os ministros fiéis que veem pouco sucesso nos seus esforços. O fato de que não é novidade que os melhores pregadores e a melhor pregação do mundo não alcancem o fim desejado. Quem deu crédito à nossa pregação? Pergunta o profeta Isaías. Nunca houve, meus irmãos, melhor pregador que o nosso Senhor Jesus Cristo.
e mesmo assim ele foi contestado e desprezado. Mais à frente, na época vitoriana, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: assim é atualmente. Um pregador fala com dicção elegante, é muito florido. O outro utiliza linguagem clara, é vulgar. O pregador instrutivo é maçante e o pregador fervoroso é muito entusiasmado. Não há como ser aceitável para algumas pessoas. Até mesmo os sábios modos do grande Senhor de tudo são vistos com descontentamento. Mais à frente, após Spurgeon, o bispo Ryle escreveu o seguinte: é um fato lamentável que sempre existam milhares de professos cristãos. Vamos parar aqui. Ele está falando de novo para pessoas que estão dentro da igreja. É um fato lamentável que sempre existam milhares de professos cristãos, tão insensatos quanto aqueles judeus. Eles são tão perversos quanto difíceis de contentar. Em tudo o que ensinamos e pregamos, eles encontram alguma falha. Sem importar qual seja a nossa maneira de viver, eles estão insatisfeitos. Se falamos da salvação mediante a graça e da justificação pela fé, imediatamente eles clamam contra a nossa doutrina, como se fosse licenciosa e antinomiana, ou seja, contrária à lei. Falamos da santidade que o Evangelho requer, prontamente eles dizem que somos por demais estreitos e exigentes, como se quiséssemos ser justos demais. Estamos alegres? Eles nos acusam de leviandade. Mostramos-nos graves e sérios? Eles nos taxam de melancólicos e azedos. Mantemo-nos afastados dos bailes, das corridas e dos eventos esportivos? Então eles nos denunciam como puritanos, exclusivistas e bitolados. Comemos, bebemos e nos vestimos como as demais pessoas e frequentamos eventos sociais e outras atividades seculares? Então eles insinuam zombeteiramente que não vem qualquer diferença entre nós e aqueles que não seguem nenhuma religião, dizendo que nós não somos melhores que os demais homens. Ora, o que é isso tudo senão a reiteração da conduta daqueles judeus incrédulos? Não é verdade? Não é isso que nós vemos? E continuamos a ver? Essa insatisfação, meus irmãos, lança mão de todo tipo de desculpa, acusação e crítica. E esses são os termos: desculpa, acusação e crítica. Eu mesmo posso testemunhar, e não testemunho de mim. Vejam isso como um testemunho do Senhor, da palavra do Senhor. Assim que eu cheguei aqui nessa comunidade para dar aula, um irmão ficou muito escandalizado com uma foto que ele foi fuçar no meu Facebook. Então ele foi à liderança da igreja com muito fervor e dizendo: mas como que vocês podem chamar alguém que bebe cerveja para ensinar teologia? Imagina se esse irmão encontra com Lutero, e Lutero dizendo que quem fez a reforma foi o Espírito Santo, que enquanto ele e seus amigos estavam na taverna tomando cerveja, o Espírito Santo ia dia após dia destruindo o império do papado. Mas depois de ordenado, as coisas ficaram um pouco mais estranhas. Muitos usaram das convicções bíblicas que eu tenho ensinado deste púlpito, e eu sempre tenho deixado aberto para que os irmãos vejam, leiam, meditem, e se encontrarem algum problema, algum defeito, digam: pastor, o senhor está errado. E a gente revê isso. Mas essas convicções bíblicas que eu tenho ensinado têm sido usadas como desculpa para não ficar aqui. Alguns alegam batismo infantil. Outros saíram porque não tem salinha para as crianças. Outros saíram porque nós mantemos as crianças nos cultos. Outros saíram porque nós não temos programação para jovens. Outros porque nós fazemos a ceia com vinho, como o Senhor instruiu. Meu Deus! Outros saíram porque o louvor não é, esse foi o termo que eu ouvi, alegrinho. Ele não é alegrinho. Ou porque nós somente
nós não cantamos somente salmos. Ou então, não, eles cantam salmos, mas eles cantam salmos com instrumentos, eu não posso ficar aqui. Alguns saíram porque o culto é de manhã, mas essas mesmas pessoas, quando o culto era à noite, não vinham. Quando nós fizemos culto de manhã e à noite, também não vieram, mas reclamam que o culto é de manhã. Outros usaram, não aquilo que eu ensino, mas também ensino, claro, mas as minhas características pessoais como desculpa. Pregação é muito dura. Ele é um calvinista muito fervoroso das doutrinas da graça. Ele fala muito sobre lei, ele fala muito sobre santidade. Meu Deus, ele chama todos todos nós de pecadores. Outros, porque eu falo muito sobre política. Nós fazemos os avisos fora do horário do culto. As igrejas normalmente têm os avisos no meio do culto. Nós entendemos que os avisos não fazem parte do culto. Então eles são feitos após o culto. E eu posso dizer que durante os avisos, a nossa comunidade fala mais em Jesus e do Evangelho do que muitas igrejas o ano inteiro. Mas ele fala muito em política. Ele fala muito difícil. Ele prega muito tempo. Pessoas que iam em cultos que eu sei que duravam 3h30 de louvorzão, e prega um, e prega outro, e tem avivamento, e corre, e gira, e toca mais música, e prega de novo, e pede pela 4ª vez oferta. Aí era bom, 3h30, Mas falou 1h10. Você já parou para pensar em dízimo? Dízimo do seu tempo? Faz uma conta, quantas horas tem a sua semana? E faz uma conta de quantas horas você dedica ao culto do Senhor. E faz uma conta de quantas horas você ouve a palavra do Senhor. E pensa se você está dando dízimo do seu tempo para o Senhor. Aquele que não fala em dízimo, às vezes fala em dízimo. Já usaram como desculpa de eu não ser dispensacionalista ou porque eu sou conservador. Meus irmãos, já usaram como desculpa de saírem daqui porque eu não proibi um irmão de frequentar a igreja, um irmão novo na fé. Você vai deixar ele aqui? Então eu vou embora. A porta está lá, irmão. Vai com Deus. Beijo, bênção, se lembrar, ora por mim. Eu já fui caluniado de ser machista em mensagem de pessoa que saiu daqui. Eu já fui caluniado de nazista aqui pessoalmente, cara a cara. Eu já fui caluniado de não ser confiável publicamente e reiteradamente. Em pouco tempo alguém pode usar como desculpa, talvez assim, não, eu vou sair daquela igreja porque o pastor ele evita usar bermuda. Não, eu vou sair daquela igreja porque o pastor tem a barba muito comprida, eu acho que não. Eu vou sair porque, meu pastor, ele fuma cachimbo, meu Deus. Não, ele usa gravata borboleta, isso é o cúmulo, eu vou sair daqui. Eu pergunto para vocês, irmãos, é a mim que essas pessoas estão rejeitando? Isso aqui é a minha mensagem. O cristianismo é a minha religião. Nós aqui somos a minha igreja. Pregamos a minha verdade. Não, não e não. Eu sou apenas um embaixador cheio de pecados e erros, lutando incessantemente para proclamar com a maior fidelidade possível todo o desígnio de Deus. Ou ainda, vamos pelo outro lado. Caso o presbitério ou eu buscasse atender cada uma dessas demandas, se nós buscássemos mudar a cada crítica gratuita que é feita, e veja, crítica gratuita, porque eu sou muitas vezes criticado construtivamente por irmãos e as pessoas do presbitério, e isso tem me modelado, porque ferro afia ferro, irmão
ajuda irmão, auxilia irmão, mas críticas gratuitas. Se nós tentássemos agradar cada criança insatisfeita que saiu por aquela porta chorando, será que elas estariam conosco? É simples responder. Não. Por quê? Porque nunca estão insatisfeitas. Algumas dessas pessoas que saíram aqui já estão na 4ª igreja. Algumas delas retrocederam na fé, indo para seitas protestantes e para o romanismo. Algumas delas praticamente abandonaram a fé, dizendo, não, eu sou igreja em casa. Não precisa mais disso. Eu sou igreja orgânica. Sabe voar organismo? Assim, nós extraímos uma lição sobre as críticas que todos nós recebemos, meus irmãos. Os verdadeiros cristãos jamais devem esperar que a sua fé ou a sua conduta agradem as pessoas. Por quê? Porque por melhor que nós sejamos, jamais vamos conseguir escapar das censuras do mundo. E esses meninos insatisfeitos fazem parte do mundo, ainda que estejam no nosso meio. Nem mesmo a plena santidade de Jesus pôde agradar os religiosos. Matthew Henry diz o seguinte: a inocência mais imaculada e a excelência mais incomparável nem sempre serão uma cerca contra a reprovação das línguas. A melhor coisa a fazer é não se deixar abalar por essas censuras. Mas aí nós temos que meditar mais um ponto aqui para irmos para o ponto final. Quando nós descobrimos algumas coisas, nós começamos a ficar meio impacientes com as outras pessoas. Diz que o calvinismo tem um momento da jaula, né? Quando você entende as doutrinas, você deveria ser enjaulado para não ferir ninguém e não acabar se ferindo. Quando nós descobrimos algumas verdades, nós pegamos essa verdade e entendemos que a Bíblia é uma espada literal e começamos a bater com essa espada em todo mundo que chega na nossa frente. Isso é errado. É um momento, mas é errado. Nós devemos ser críticos, nós devemos ouvir as coisas e questionar e ver e guardar aquilo que tem proveito. Mas olha só o que o Spurgeon ora, e eu quero ler essa oração para os irmãos. Senhor, livra-nos do espírito malicioso de detectação de erros. Pois se começarmos a contestar, somos tendenciosos a prosseguir com isso. Se não ouvirmos um pregador, em breve poderemos nos encontrar bastante enfadados com um segundo e um terceiro, e em pouco tempo pode ocorrer que não consigamos ouvir proveitosamente nenhum ministro. Infelizmente nós temos testemunho disso. Como eu já disse, pessoas que estão dançando a canção do caminho largo, que diz que não precisa congregar, que não precisa de igreja. Eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu assisto pregações no YouTube. Aqui compararemos essa geração. E em último lugar, meus irmãos, a sabedoria de Deus, ela é justificada por seus filhos. Algumas traduções trazem assim, é justificada por suas obras. Mas filhos, concorda com o texto lá em Lucas 7:35, e certamente é a opção mais adequada. Mas o que importa disso aqui? O importante é a ideia que seguimos o nosso pensamento com a ideia da personificação tradicional da sabedoria, na qual os seus filhos apresentam resultados. Esses resultados que os filhos apresentam pode ser traduzido como obras, né? Vocês já observaram uma coisa? Como nas grandes congregações neopentecostais, os pastores imitam fielmente até mesmo os trejeitos dos líderes. É exatamente igual. O mesmo tom de voz, os mesmos maneirismos, os mesmos... Tem uma igreja que tem bispa e tem pastoras, e as pastoras todas imitam, inclusive, um problema que ela tem vocal. Ela fala assim, ela tem, sabe, meio bezerrinho, assim. E todas as outras imitam isso.
Mas Deus, meus irmãos, em sua sabedoria, determinou uma conduta para João e uma conduta para Jesus. E são diferentes. O desejo de Deus não é um padrão exatamente igual em tudo. Eu sou diferente do Ismael, que é diferente do Pacheco, que é diferente do André, que é diferente do Diego. Mas, da mesma forma, nós e Jesus e João, que somos pessoas distintas, servimos ao mesmo reino e todos nós proclamamos o mesmo evangelho. Eu concordo com o Carson que ele diz o seguinte: os filhos da sabedoria, no texto, são João Batista e Jesus. Então, o que está sendo dito é o seguinte: assim como as pessoas são conhecidas pelos seus frutos, assim também os frutos gerados na obra de Jesus e de João demonstraram e confirmaram que eles são filhos da sabedoria divina. As obras do Senhor Jesus o justificaram publicamente. Como nós lemos na liturgia, 1 Coríntios, a partir do verso 23, diz o seguinte: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados eficazmente, nós vamos ver isso em Romanos, tanto judeus como gregos, ou seja, judeus e nós que não somos judeus, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Coisa maravilhosa. Note aqui uma demonstração da sabedoria do nosso Senhor. João Batista envia os seus discípulos com uma dúvida. E esses discípulos questionam Jesus publicamente. E esse questionamento poderia levar as pessoas a uma desconfiança tanto com Jesus quanto com João Batista. Mas Jesus corrige esse aparente erro, aproveitando essa oportunidade para esclarecer ao povo a diferença e a unidade de ambos na fundação do reino dos céus. Então o que Jesus está fazendo aqui? Deus escreve certo por linhas tortas? Não, isso é mentira, isso é bobagem. Deus rasga aquela folha, faz uma nova com a linha perfeita e escreve perfeitamente. Jesus pega aquela situação e faz ela ser perfeita como um testemunho perfeito da mediocridade, da infantilidade dos críticos e da sabedoria de Deus. A inteligência mais perfeita não poderia ter dado uma guinada melhor para o episódio, diz um teólogo, do que a que deu Jesus. Essa sabedoria, porém, era do príncipe do reino dos céus, aquele que reúne numa só a perfeita verdade e o perfeito amor. Por fim, meus irmãos, nós vemos a sabedoria sendo justificada de mais uma forma que eu acho maravilhosa. Observem, aquilo que no princípio foi uma blasfêmia, que foi uma acusação, aquilo que foi um apelido malicioso, se transformou num título glorioso, trazendo esperança para todo pecador. Você é pecador? Eu sou pecador. Eu espero que você também seja pecador e entenda que é pecador. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Então nós somos pecadores. Você, pecador que me ouve, venha então a Cristo. Porque veja bem, foram os próprios inimigos do Senhor que disseram que Ele é amigo de pecadores. Você entende isso? Ele pode perdoar e pode trazer alívio à sua alma. Os falsos amigos que nós encontramos no mundo fazem de tudo para nos afundar mais e mais. Mas Jesus Cristo é o verdadeiro, o único verdadeiro amigo de pecadores. É o melhor amigo que nós podemos ter. É o único amigo que veio entregar a sua vida em favor de nós, pecadores. Portanto, deixem de ser meninos insatisfeitos, deixem de desculpas infantis, venham a Jesus Cristo e sejam salvos. É hoje que você pode ser salvo. O Senhor diz o seguinte: o seu coração está tão endurecido que não compreendem. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram de nada.
Lembrem desta palavra. Nós, meus irmãos, vivemos num mundo estranho, um mundo que perdeu o contato com a realidade, e perder o contato com a realidade se chama esquizofrenia. Portanto, nós vivemos num mundo estranho e esquizofrênico. Todos acreditam que têm uma opinião, e todos acreditam que precisam expressar essa opinião simplesmente porque conseguiram formular uma frase, imaginaram uma frase e ela teve na cabeça deles começo, meio e fim, ou conseguiram papagaiar, ouviram algo e conseguem repetir uma coisa, e simplesmente pelo fato de que formaram uma frase, eles acham que essa frase ela é irrefutavelmente verdadeira. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que têm a sua verdade. Eu acho assim, eu vejo assim. Todos têm a sua verdade. Muitos ouvem as vozes daqueles seres viventes que nunca leram as Escrituras e repetem as suas críticas vazias. E nesse quadro que nós vivemos, que podemos chamar de opinativo, anarco-opinativo. O que quer dizer isso? Anarco de anarquia, uma anarquia de opiniões. Todo mundo tem sua opinião porque a verdade é relativa. Então, nesse quadro anarco-opinativo, destaca-se uma coisa muito triste, que é um totalitarismo do relativismo, ao que nós podemos chamar de absolutismo do nada. É um nada absoluto. O que eu quero dizer com isso? Se todos têm a sua verdade, então não há verdade absoluta. E então tudo é relativo. Se tudo é relativo, então nada é confiável, nem mesmo essa afirmação que se faz de que tudo é relativo. E, meus irmãos, o homem destituído da verdade universal, da palavra de Deus, encontra-se naquela situação que C.S. Lewis chamou de abolição do homem. Deixou de ser homem, passou a ser e a viver e a reagir às coisas como um animal, apenas por instintos. O Senhor nos diz o seguinte: eu sou a verdade. Aquela geração passou, mas todas as demais gerações, nós vimos isso, têm repetido a infantilidade daquela geração, agravada por um declínio que parece não ter fim, não parece ter fundo esse poço. A sabedoria de Deus, meus irmãos, revelou-se por meio da graça em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa graça nos dá vida, essa graça nos liberta do pecado, essa graça nos dá uma direção para nós vivermos, essa graça nos santifica enquanto nós caminhamos rumo à cidade celestial. Precisamos conhecer as Escrituras. Mais do que conhecer, precisamos crer nas Escrituras. Mais do que crer, precisamos confiar nelas para as nossas vidas, que elas revelam a sabedoria de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que nos amou primeiro, nos mostrou que todo tipo de pecador pode chegar à condição de filho de Deus. Filho de Deus. E que a vida pode ser vivida com alegria e com prazer, desfrutando da criação de maneira santa, como nosso Senhor desfrutou, com gratidão e para a glória de Deus. Meus irmãos, a nossa opinião e a nossa sabedoria são menos que nada se nós estivermos lutando contra a fonte sempiterna da sabedoria, a sabedoria de Deus em Jesus Cristo. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós.
Tem compaixão, Senhor, dos meninos insatisfeitos que andam ao nosso redor. Que a Tua graça, a Tua misericórdia possa brilhar, resplandecer e fazer renascer esses corações de pedra insatisfeitos e que possam encontrar em Ti o bálsamo da vida, possam encontrar em Ti o alimento que satisfaz. Tem compaixão também, Senhor, das nossas insatisfações. Não deixa, Senhor, nós tentarmos julgar a Tua lei, a Tua graça, os Teus mandamentos para a igreja, o Teu método sábio e excelente de salvação, com as nossas axiologias, com as nossas opiniões. Não deixa, Senhor, nós trazermos as nossas insatisfações. Não deixa, Senhor, nós sermos como meninos insatisfeitos. Que nós possamos romper com essa mediocridade infantil e que possamos, com a inocência de uma criança, aprender, confiar, crer e viver um cristianismo verdadeiro em todas as áreas da nossa vida, confiando que Tu traçou cada passo dessa vida com sabedoria e que naquele glorioso dia nós entenderemos todos os nossos caminhos. Senhor, ajuda-nos. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.